SPT no ar, sem politiquês, comigo, Guga Noblar, jornalista que vocês já conhecem, o Detrator, e também o meu brother Carlito Neto. Você também sabe muito bem quem é o historiador, o youtuber, que você sempre vai atrás quando quer entender mais de política e de história. Eu sou um deles, inclusive, me amarro muito no Carlito, por isso que eu conheci como um fã também. E hoje aqui conosco, ninguém menos do que Ale Santos, ele que tem um dos podcasts de maior sucesso do momento, o Infiltrados no Cast. Ele fala sobre questões raciais, é um escritor, um influenciador, um ativista e um parceiro, um amigo, um cara que eu admiro também. Inclusive, minha mulher, eu acho que se ela não tivesse me conhecido, ou tivesse conhecido o Ale antes de mim, talvez estivesse com ele, porque ela é muito tiete tua, Ale. É foda, cara. Ela é muito... Tá demais. Cara, parabéns. É um prazer imenso a vocês, tipo, vocês dois também, dois queridos aí pra caramba, assim, o Carlito sempre colou comigo ali nas ideias. Acho que todo mundo que gosta de história, todo mundo que gosta de entender a real, assim, sabe, de se aprofundar, a gente acaba se trombando, e eu acho que hoje a gente vai ter aí um bate-papo que vai expressar muito das nossas conversas de WhatsApp, né, cara, que é só as nossas trocações de ideias por aí. Com certeza. Inclusive, eu estou participando do episódio que eu participo lá no Infiltrados do Cast. O Ale fez uma série sobre os maiores racistas do Brasil. E aí eu estou participando lá quando a gente fala sobre o Renato Kell, que foi o cara que conseguiu meio que institucionalizar no Brasil a ideia da eugenia e desse higienismo que a gente tem visto, inclusive, acontecer de novo agora em São Paulo, com essa história de botar pedra para evitar que se coloque lixo debaixo de viaduto. É o Brasil desse momento. Mas é um prazer estar aqui com você, meu amigo Ale. Esse momento meio maluco na história do nosso país, até mesmo na história do mundo, apesar dos Estados Unidos já começar ali meio que colocar de novo o seu país, pelo menos no rumo democrático, o Brasil ainda está nesse pesadelo. A gente tem visto com frequência questões de preconceito, racismo, e a gente sabe que você é dos expoentes em relação à divulgação do combate ao preconceito, ao racismo, essa ideia de falar sobre a negritude, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje, inclusive desconstruir esses mitos de que os povos civilizados europeus foram lá na Europa, no continente africano, pegar os incivilizados africanos e foram trazer eles para uma cultura superior. A gente vai discutir aqui hoje porque, pelo que a gente conhece da história, é muito diferente, não é, Ale? Sim, totalmente diferente. Na verdade, não sei de onde tiraram que o ensino fundamental é ideologizado, porque muitas das coisas que a gente deveria saber sobre a África, a gente não está aprendendo na escola pública, né? A lei aí que insere o ensino, a perspectiva negra e a perspectiva indígena na escola, ela é muito recente, né? 2011, se não me engano, 2011, 2013, e mesmo vindo de 2011, 2013, tem uma grande distância entre a lei e a aplicação dela. Então, muitas escolas que não têm nem ainda estrutura física, não conseguem ainda discutir a história afrocentrada, a história dos povos nativos, como a gente tem discutido na internet. E, sem dúvida. Inclusive, agora na ABNTT de 2019, desculpe interromper, Guga. A BNCC, perdão, eu falei ABNTT, a BNCC, que agora é de 2019, sobre a questão dos parâmetros novos da educação, se inclui a ideia de incluir, por exemplo, o ensino religioso, e quando fala ensino religioso, não é ensino cristão, tá, gente? Vocês que estão ouvindo o nosso podcast no Spotify ou assistindo aqui no YouTube, a gente atrela muito o ensino religioso à religiosidade cristã, como se não existisse outras crenças no mundo, em especial crenças de matrizes africanas, que são totalmente distorcidas em relação à sua originalidade lá na África, e quando chegam aqui no Brasil e acaba passando pelo discurso embranquecido europeu, né, de que a cultura e a crença que deve ser seguida ou praticada exatamente a cultura deles. E tem essa parte ali, por exemplo, que fala sobre a questão das lutas da mulher, a questão do regionalismo também, a questão da religiosidade que eu falei e dos povos africanos. Porém, quando você pega o livro, eu falo porque eu sou professor de história e ainda peguei parte da inserção disso na sala de aula, você vê basicamente ali falando somente sobre o reino de Mali e Senegal. Você ignora, por exemplo, os povos de Kush, você ignora a história da rainha Maqueda, por exemplo, da região ali um pouco mais ao sul do Egito. Então,
parece que só Núbia, né, cara? Da Núbia, exatamente. Você parece que ignora ali, por exemplo, a parte da história africana e que só coloca algumas coisas para cumprir o compromisso pedagógico. Não, a gente falou. Só para vocês terem noção, Guga e Ale, tem aluno que não sabe que o Egito fica na África. Por quê? Provavelmente esse aluno é diretor de alguma novela da Record. Exatamente, porque quando vai ver a novela da Record, tá lá, a faraó é branca, do olho azul. Eu nunca vi tanto branco na minha vida. Não encontro branco assim no Brasil. Acho que eles encontraram todos os brancos do Brasil e colocaram no casting da Record, cara. Não é possível, mano. É muito mais do que existe na configuração brasileira, mano. Mas entrando já nesse lado aí da televisão, do meio de comunicação, do papel que eles têm também em dar espaço, em dar voz, em mostrar que eles também têm ali pessoas que representam não só quem está ali na bolha, não só o branquelo de sempre, mas representa todo o povo brasileiro. Essa falta da mídia, também da publicidade, em dar esse espaço, porque você atrela isso ao quê? Foi construído historicamente, a partir de quando? Por que o Brasil é assim, cara? Foi isso, assim, o Carlito sabe pra caramba muito bem disso também, porque esse é o projeto eugenista, cara. Parece uma teoria da conspiração de que um grupo determinou que brancos são melhores aqui no Brasil, mas, assim, se você pega o boletim da eugenia, que você vai ler ele em 1930, tem lá agradecimentos à Associação Brasileira de Imprensa. Então, você tem jornais, assim, jornais como o jornal O Globo e Folha, assim, também, que eram agradecida pela turma do Renato Kell por apoiar o discurso sanitarista e eugenista e racista da sociedade, né? Tem aí também estudos que mostram como algumas dessas revistas utilizaram o humor para propagar os estereótipos racistas, né? Porque o racismo, ele não foi propagado para a população, a maior parte da população era analfabeta nas décadas passadas, né? No governo militar e tal. Então, o racismo não foi assim, um grupo de cientistas que chegavam e faziam reuniões de cientistas e ensinavam racismo para as pessoas. Eram os veículos de comunicação, as telenovelas, né? Vamos lembrar que a primeira novela brasileira, década de 60, teve um blackface ali, né? Que foi um ator que fez o blackface, apesar de também ter a primeira atriz negra, e também teve um blackface ali na primeira novela brasileira. Então você tinha as revistas, principalmente utilizando humor para fazer piada com negros, para mostrar como negro, todo aquele discurso eugenista de que negro era malandro, o humor utilizava isso nas tirinhas, que o negro era alcoólatra, porque o alcoolismo era algo do sangue do negro, você tinha isso nas tirinhas também, do negro vagabundo, da preta barraqueira, tudo isso você era reproduzido através de todas essas histórias. O Silvio de Almeida sempre fala que se não fosse toda essa estrutura de entretenimento e jornalismo, você não tinha o racismo tão disseminado entre as pessoas que não são escolarizadas. Só que aí tem uma grande questão, Guga, que a pergunta, geralmente as pessoas negacionistas se perguntam se o Brasil é racista. Eu acho que a pergunta que elas não querem fazer efetivamente é quando que o Brasil rompeu com o racismo. Porque a gente tem uma tradição, se você vai em qualquer universidade federal, estadual do Brasil que tem 50, 60 anos, você vai encontrar nas bibliotecas deles livros eugenistas, registros de congressos de eugenia, você vai encontrar isso. Quando que o Brasil rompeu formalmente? Quando que alguma vez alguém falou assim, olha, a partir de agora nós não vamos ser mais racistas? Isso é só na Constituição de 88. Só na Constituição de 1988 o Brasil resolveu combater o racismo, que foi tão impregnado que chegou a virar projeto de lei, assim, na época de Getúlio Vargas, leis de imigrações, Constituição que garantia uma educação eugênica, tudo isso. Então, tudo isso foi institucionalizado no país, né? A galera empurrou para baixo durante o governo militar. Vamos fingir que nunca aconteceu, vamos fingir que o Brasil nunca foi racista, e aí a escola, ninguém discute sobre isso, ninguém propaga isso, e quando alguém propaga, a gente fica parecendo um teórico da conspiração maluco, desenterrando coisas que ninguém nem sabe que existiram no nosso próprio país. Eu até comentei com você, quando a gente participou do Papo no Podcast, que eu sou historiador, conheci Silvio Romero durante o meu curso de História como um dos caras que organizou a historiografia brasileira, mas não sabia o lado eugenista dele. E aí, quando eu fui fazer a minha pós em Ciência Política, que eu fui ler Oliveira Viana e Silvio Romero, eu fiquei chocado, porque eles categoricamente defendiam a ideia de que para que a sociedade brasileira evoluísse, cultural, social e economicamente, a gente precisaria passar por um processo de embranquecimento, porque ele deixa claro, segundo palavras dele em alguns livros,
que o povo brasileiro era formado por 3 grupos distintos. Dois grupos de cultura inferior e um grupo de cultura superior. Os grupos de cultura inferior, os nativos indígenas brasileiros e os negros que eram escravizados. E o grupo que era de cultura superior, os brancos europeus. Então eles defendem essa ideia de que, para que a gente tivesse uma cultura evoluída, tivesse que passar por isso. E no caso do Renato Kell, que a gente conversou muito, Ale, eu recomendo muito que vocês que estão vendo esse podcast aqui, ou ouvindo no Spotify, vá lá no Infiltrados do Cast, escute esse papo nosso, que é muito importante, porque eles vinham com a justificativa sanitária, dizer que, na verdade, o projeto de eugenia era para cuidar da saúde do povo. Eles chegavam, inclusive, a chamar a população preta da época de degenerados, que parte das doenças que a gente tinha vinha da população negra das cidades. Você pode falar um pouco mais sobre isso também, Ali? Se você pegar, assim, eu convido todo mundo que está assistindo esse podcast a entrar nas hemerotecas, bibliotecas antigas e procure os jornais entre 1920 e 1940. O que vocês vão encontrar é a naturalização de termos tipo higiene da raça, limpeza da raça, saúde da raça. Isso era deliberadamente falado no Brasil. Na década de 30, tinha uma discussão no Congresso brasileiro sobre a esterilização voluntária de degenerados, cara, porque o Renato Kell, o pai da eugenia brasileira, título dado por Monteiro Lobato, que quando conheceu a obra do Renato Kell, escreveu uma carta do tipo, nossa, como que eu demorei tanto para encontrar uma mente tão genial quanto a sua, e chamou ele de pai da eugenia. Ele traduzia artigos da eugenia alemã, né? Então tinha, sim, contatos com eugenistas alemães, ele ia para a Alemanha, lia, absorvia tudo aquilo, vinha para o Brasil, e ele queria promover a esterilização do que ele considerava de degenerados. Inclusive, eu não gosto de usar o termo racismo para o que aconteceu no século XX para trás, porque o termo racismo ele não compreende a profundidade da sujeira, tá ligado? Tipo, é uma visão muito moderna, a gente tá falando de raça, mas o que eles tinham é o que o Stephen Jay Gould chama na Falsa Medida do Homem de degeneracionismo, né? Eles acreditavam nessa teoria que existiam níveis de degeneração dos homens, então você tinha 2 gêneses dessas teorias, a maior parte delas bíblicas, né, que diziam que ou o ser humano é descendente, é filho de Deus, a pessoa negra ou indígena é filha de Deus, mas que está no estado degenerado e que ele precisava de algumas etapas para se regenerar a sociedade. Aí você tinha aquela outra crença de que não eram seres humanos, eram totalmente outras raças, outras coisas que não eram criados ao espelho de Deus, tá ligado? Então eles precisavam mesmo ser castigados por isso, mas esse degeneracionismo que foi baseado na crença de que nós somos, sim, um só povo, mas uma hierarquia cultural, biológica e de desenvolvimento diferente, meio que perdurou durante toda a humanidade. E eles chamavam isso de degeneracionismo, mas ele é atravessado também por determinismo geográfico, é atravessado por determinismo de gênero também, porque tinha muitas crenças. Tem um livro do Renato Kell que discute isso, vocês podem perceber, chama A Cura da Fealdade, que realmente significa, tipo, vamos curar o povo feio, tá ligado? Essa é a ideia da eugenia. E A Cura da Fealdade, você vai encontrar lá as bases para a educação física brasileira. A educação física brasileira foi construída com esses preceitos eugenistas. Eles queriam moldar o brasileiro, a raça branca brasileira, da mesma qualidade da branca europeia, que era na cabeça dele. Então, assim, é um pensamento muito complexo e muito atravessado por vários tipos de preconceitos. O racial acabava sendo o principal, mais pesado ali, mas por isso que eu não chamo exclusivamente de racismo, que apesar de ter racismo, o racismo em si não explica toda a sujeira de todo esse pensamento degeneracionista. E você já falou no podcast sobre os maiores racistas brasileiros, mas tem algum exemplo de intelectuais, de, não sei, ativistas que sejam brancos e que tenham sido realmente ativos e que tenham tido um papel importante durante essas décadas de 20, 30 e 40? Ou não? Ou era só opressão mesmo? Eu acho que, assim, não sei se a palavra é opressão em si. O Stephen Jay Gould, ele fala que não existia homem na sociedade antes do século XX que não acreditasse em raças, sabe? Vamos lembrar que, tipo, essa ideia na ciência de que somos uma só raça vem em 2003, com o Projeto Genoma, né? O final do Projeto Genoma vem em 2003, aí que a ciência falou, opa, não tem nada que separa a gente.
mas antes todo mundo acreditava. E, inclusive, pessoas negras acreditavam na raça, tá ligado? E desenvolveram crenças a partir dessa ideia de raça. Então, Frantz Fanon falava de raça, Abdias Nascimento acreditava nesse embranquecimento biológico, que não foi comprovado pela ciência também. Então, todo mundo acreditava nessa raça. Eu acho que nenhuma pessoa, branca ou não branca, desacreditou disso, tá ligado? Todo mundo tinha, em certo modo, a seu entendimento. Uma pessoa que mudou a sua relação com isso é o Rocket Pinto. O Rocket Pinto é o pai da rádio brasileira, né? O primeiro cara que fez a transmissão lá. Então, se você pega livros dele até 1911, 15, ele era bem, assim, cruel com as questões de raça, tá ligado? Ele falava mesmo de que negros eram inferiores e etc. A partir de 1915, 19, ele já vai mudar, já tentando se aproximar de uma ideia de que a miscigenação não era tão prejudicial assim para o povo. Então, você vê esses momentos das pessoas determinando, porque no final das contas, o que é a raça? É uma história, né, cara? É uma história que é contada e ela ganha recortes regionais e ela vai se mudando a partir da perspectiva social que você está vivendo também. Depois que aconteceu os horrores de Auschwitz e todo o processo nazista, muito da cabeça do brasileiro, desses teóricos, fala, cara, a gente precisa mudar, precisa reconfigurar uma narrativa que não pareça ser tão agressiva, mas que mantenha a hierarquia racial que a gente quer. E aí vem desse momento que eles elevam Gilberto Freire e toda aí a sua constituição da miscigenação ao patamar do pensamento que define o que é o brasileiro, né? Gilberto Freire, tá dando para ouvir? É que tá rolando um delay, galera, por isso que eu tô demorando para falar. Você tá sem áudio, Carlito. Tá sem áudio. Eu só tava testando para ver se você tava prestando atenção no papo aqui comigo. Tô brincando, meu botão tava mutado aqui, mas pode falar. Aqui tá com um delayzinho, cara. Agora, explica então esse papel do Gilberto Freire nessa questão do racismo. Assim, muitas pessoas não têm essa imagem dele, de que é uma das pessoas que foi usada, de certa maneira, para criar essa hierarquia. Você pode... Quais são as críticas ao Freire? Ele tentou entender o que é o Brasil a partir da miscigenação, porém, ele estava ocupando um lugar que tipo de colonizador, tá ligado? Então, ele com a perspectiva de um homem branco elitizado, já com muito desrespeito, ele foi falar, putz, a miscigenação é legal, os pretos estão aqui perto da gente, o sexo resolveu todas as coisas, então meio que ele é insensível ao todo o sofrimento, ele romantiza o sofrimento. Em determinado momento do livro dele, eu não consigo ler muito o livro dele sem sentir um asco, porque ele vai falar lá, por exemplo, que os fazendeiros curavam, qual que era a doença que era mesmo? Escrava uma doença sexual estuprando negras de 14 anos de idade, tá ligado? Então, eles tinham algumas doenças, e para ele estava tudo bem, tipo, isso tinha resolvido os problemas raciais do Brasil. Por quê? Porque você tem um cara estuprando uma preta, então quer dizer que ele não tem ódio dessa mulher preta. E aí tá nascendo um monte de pessoas miscigenadas, então por isso tá tudo certo aqui no Brasil. E não tava. O próprio título dele mostra isso, né? O Brasil, ele tem essa proximidade, o racismo aqui, ele se configura de uma maneira diferente dos Estados Unidos, porque existe essa proximidade, os pretos estão do lado de pessoas brancas, porém, eles estão na senzala, estão nos lugares mais pobres, estão nas favelas, e os brancos tá tudo normal, tá? Criam esse hábito, essa ideia de que tá tudo normal. Inclusive, o Gessé Souza, que critica bastante o Freire, mostra como o Freire ele também é atravessado pelo racismo científico, né? Ele acredita que o brasileiro herda características de portugueses do sangue, tá ligado? Tipo, nós somos descendentes de portugueses porque tá no sangue brasileiro ser descendente de português, como se a cultura fosse uma coisa impregnada no nosso sangue. Não faz sentido algum esse tipo de afirmação, tá ligado? Então, por isso que ele é um cara que também cai nesses preconceitos científicos do passado, e ele também chegou a defender a manutenção das colônias na África, porque para ele o português estava acima, né? Tipo, os europeus estavam um pouco acima da hierarquia, e a colonização iria garantir uma certa educação, uma certa elevação ali para as pessoas, para o que seria um selvagem, para as pessoas
que estavam um pouco abaixo dessa hierarquia cultural brasileira, que seriam as negras, africanas. É o chamado darwinismo social que eles utilizam, né, Ale? Que o europeu civilizado tem o dever de civilizar os povos não civilizados, que eles especificamente atribuem, em especial, os povos da África. Só que, quando você vai estudar um pouco sobre a história da África, tudo isso cai por terra. Por quê? Você vai para a região da Núbia, como você falou, várias construções arquitetônicas extremamente complexas, feitas por povos pretos. Você vai procurar um dos faraós que mais conseguiram se fortalecer na frente do Império Egípcio, Pai, que é o primeiro faraó negro do Egito, a mesma coisa. Você vai para a região, por exemplo, do Mali, você tem lá 2 cidades históricas que são, para a época, elas já eram consideradas cosmopolitas, que eram as cidades de Djenné e Timbuktu. E a gente vai lá e vai ver que já tinham grandes bibliotecas, tinham universidades na África, antes da chegada do europeu, antes da chegada do civilizado chegar lá. E saiu recentemente um estudo, inclusive, Ali, em algumas revistas de história que não tem ainda o valor comprovado, mas eles estimam que a riqueza do Mansa Musa, ela era tão grande que ele é considerado atualmente a personalidade que existiu na história mais rica de todos os tempos. Ou seja, um homem preto é considerado a personalidade mais rica de todos os tempos. Tanto que tem alguns mapas europeus que aparecem um homem preto em cima do continente africano segurando uma bola de ouro. E esse homem é o Mansa Musa. Só que eu queria fazer uma pergunta específica para você, Ale, sobre essa ideia que eles têm, melhor dizendo, da questão da inferiorização e que os negros europeus, os negros africanos, eles eram escravizados por serem inferiores e que na própria cultura deles, eles acabavam se escravizando. Eu queria que você explicasse um pouco por isso, melhor dizendo, que tem uma distorção em relação à escravidão que acontecia entre eles. Então, assim, para começar, a escravidão é algo que o Yuval Harari fala, tipo, desde que a sociedade se tornou uma sociedade, deixou de ser caçadora-coletora, provavelmente existia uma escravidão. Você precisava plantar, precisava de pessoas, e muito provavelmente você tinha aí essa cultura de forçar as pessoas ao trabalho. Uma cultura que existe em toda a sociedade. Os vikings tinham isso, né? Toda pessoa sabe que os vikings tinham isso, e vários outros povos europeus também tinham isso. Na Bíblia é descrito essa forma de escravidão, e você tinha, inclusive, o ano do jubileu, que é esse ano de libertar os escravos na Bíblia, né? E você tinha todas essas características diferentes. Então, com certeza, a África, sendo um continente tão grande e com tantos povos, eles também entravam em guerras e eles acabavam criando prisioneiros de guerra, né? O que você não tinha em nenhum lugar do mundo era uma escravidão racial, porque na África acontecia constantemente se você é escravo de um povo, de repente os malês, por exemplo, e aí você pagava sua dívida, ou você fugia, você atravessava para outro país, ninguém ia te olhar e falar, nossa, você é um escravo, porque não era uma questão racial. O que os europeus colocaram na escravidão, além de toda uma estrutura de uma máquina, né, que foi capaz de colonizar um continente, nenhum outro lugar na história do mundo, um continente foi colonizado. As pessoas que não se chocam com isso é porque não conhecem a extensão da África, né, que a África foi repartida para a Europa ali. Você tem, eles olhavam a partir dos europeus, olhavam assim, o fato de ser descendente de africano ou ser um africano caracteriza que você é inferior, que você é um objeto. O Luther King tem um vídeo lindo dele falando sobre isso, ele chamava de coisificação, de você precisar coisificar, tirar a alma daquela pessoa para falar, beleza, agora você pode ser escravizado porque você não é humano. E a partir desse momento, se um escravizado fugisse de Minas Gerais e fosse para o Rio de Janeiro, ele seria identificado como escravo porque ele era preto. Ligado? A escravidão, você começa a criar narrativas de degeneração da alma, narrativas de que os negros são inferiores por conta do aspecto físico, por conta disso, por conta daquilo, e aí você começa a criar todas essas histórias. Lá nos Estados Unidos, eu acho que em 1850, tinha um médico que criou uma doença, eu acho que da guerreotipia, que é a doença de quem fugia da escravidão. Para ele, fugir da escravidão era uma doença mental, cara, que tinha que ser curado com chibatadas e reza, tá ligado? Era esse tipo de coisa, tipo de insanidade que foi criado. E aí, obviamente, você vê as atrocidades que a Europa construiu por conta dessa narrativa de raça, né?
O Congo foi colonizado ali pelo rei belga e 10 milhões de congoleses foram mortos. 10 milhões de congoleses. Então, você pode, tipo, falar que é basicamente o número de escravizados que dizem que vieram para as Américas, mas coloquem na conta, além dos que vieram nas Américas, os que morreram na África, porque a África foi repartida pela Europa, e ela só deixou, algumas colônias só foram acabar na década de 90, né? Se não me engano, a colônia portuguesa acabou na década de 90, a primeira colônia que acabou foi Gana, né, 1950. Então, a África hoje, livre, tem menos de 50, 60, 70 anos. Alguns países não tem nem 30 anos de liberdade. Por quê? Porque os europeus criaram essa ideia de que eles deveriam ser donos daquilo porque eles eram superiores, né? E qual que é a responsabilidade da igreja nesse processo de se criar um tipo de escravos que são escolhidos a partir da raça? Porque realmente sempre houve, durante toda a história da humanidade, sempre teve escravos, sempre foi necessário, eles sempre fizeram isso. A gente, inclusive hoje, tem mais escravos do que nunca, né? Até por ter muito mais gente no planeta, mas em números absolutos nunca teve tanto escravo como agora. Mas essa questão da raça, enfim, qual que é a responsabilidade da igreja nesse processo? Assim, não sei se o termo é responsabilidade da igreja, porque a igreja foi muito conflituosa, inclusive Joaquim Nabuco fala sobre isso, né, no livro dele, O Abolicionismo. Ele fala, deveria ser papel da igreja promover a discussão abolicionista, e não está sendo nossa aqui porque a igreja está fechando os olhos. E a questão é a seguinte, Guga, essa teoria das raças, ela surgiu com Samuel Morton, que criou ali aquelas 5 caveiras ali, e determinando que essa é a raça superior, essa é a raça inferior, essa é a raça do meio, e assim efetivamente. E no século XIX, para baixo, ciência e religião era uma coisa só, tipo, era só uma coisa. Eu expliquei aqui essas duas teorias de nascimento das pessoas, que era a monogênese, se não me engano, e a poligenia, que era tipo são várias raças no mundo, ou é uma raça só. O começo da explicação dessas duas teorias era baseado na Bíblia. Tipo, uma grande parte das discussões raciais foram pautadas na Bíblia. Você tem o mito de Cã, que vem surgir ali no século XVI, vem se instaurar no século XVI, na verdade, como um mito para ajudar a explicar por que você poderia maltratar e escravizar uma pessoa negra, né? Porque, na verdade, ele é descendente maldito de Noé e etc. O mesmo mito que a igreja ultra-conservadora utilizou lá na África do Sul para começar a instalar o apartheid, porque a galera esquece que o apartheid começa ali de um partido ultraconservador de uma igreja europeia, e aí, tipo, eles usam o mito da Babilônia, da Torre de Babel, cara. A Torre de Babel tem várias raças, a gente não vai conseguir conviver com tantas pessoas diferentes, e a partir eles começam a criar esses mitos. Então, tudo é explicado a partir da Bíblia, porque a Bíblia era o livro principal de todas as religiões, de todos os povos europeus, quer dizer, provavelmente, se todos os povos europeus fossem, de repente, sei lá, do Islã, aconteceria coisas parecidas, porque a questão é que eles utilizaram qualquer narrativa bíblica, qualquer narrativa religiosa, para justificar a sua ambição, tá ligado? Tipo, eles começaram a ir para a África, muito provavelmente muitas pessoas europeias nunca tinham visto um negro na face da Terra, tanto que naquele momento ali, século 16, 17, começam a surgir os zoológicos que Cristóvão Colombo, se não me engano, foi o primeiro cara a levar um indígena para viver no zoológico europeu, e aí eles tinham que explicar para o povo por que vale a pena, ou por que você pode maltratar, tipo, arrancar o dente, estuprar uma pessoa negra, colocar um ovo quente na boca dela, e que isso não levaria você para o inferno. Então, você tem aí essa simbiose de algumas pessoas religiosas, alguns líderes, padres, pastores também, porque os evangélicos, depois da Reforma Protestante, mudaram muita coisa na igreja, menos o racismo, continuaram apoiando a escravidão. Então, você tinha toda essa galera que olhou para isso e falou, beleza, eles estão vindo para cá com os escravos, está sendo bom para o meu país, então vou apoiar eles, contando para os meus fiéis que isso não é pecado. Então, você tinha essa coisificação, como o Luther King diz, que era para servir
ao capital mesmo, tá ligado? Tipo, era tudo para fazer grana, tava sendo bem pro povo, tava apoiando todo mundo, mas aí acontece que a Igreja Católica e todas as outras fecham os olhos durante séculos e séculos e séculos, e aqui no Brasil você vê o Joaquim Nabuco criticando isso e você não tendo uma participação muito ativa e efetiva da Igreja durante o processo de abolição, assim como você não teve a Igreja confrontando diretamente a eugenia brasileira. Você também não teve, você teve apoio da Igreja, de algumas pessoas da Igreja criando esse caminho do rato, das fugas do nazismo também para a América Latina. Então você tem uma Igreja que ela tira o pé das coisas importantes quando vão confrontar a sociedade, o status que ela tem na sociedade, né? Você falou sobre essa questão, Ale, de que se fossem muçulmanos também sofreria algum tipo de preconceito também, e eles sofreram, ao passo de que os muçulmanos do continente africano, eles não eram chamados só de muçulmanos, eles eram chamados de mouros ou de mauros. Tanto que tem um filme que passa de vez em quando na sessão da tarde, com o Martin Lawrence, que, se não me engano, o nome é Aventuras na Idade Média. E aí ele trabalha em um parque medieval, e aí ele cai de uma ponte lá, aí quando ele acorda, ele tá na Idade Média. Aí um cavaleiro, quando vê ele preto, aí o cara fala, alto lá, mouro. Porque se ele tá no continente europeu e é preto, então ele deve ter vindo ali pela região de Gibraltar e ele é um muçulmano do norte da África. Outra coisa também importante... Não, só para lembrar uma coisa importante, o começo da colonização que cria as primeiras trilhas de escravidão da África é o Islã, né, cara? Tipo, a expansão Islã que chega na Etiópia, chega nos outros países, e estabelece as primeiras grandes rotas de venda de escravo. Mesmo assim, nunca foi tão devastadora quanto os europeus, tá ligado? Foram vários séculos, mas os europeus chegaram e aceleraram, pisaram no acelerador e ocuparam tudo. Cara. Sim, e a questão também que eles usam a justificativa de que os povos negros eram inferiores. A gente já falou aqui sobre Degené, por exemplo, e Timbuktu e Mali, já falamos sobre a Núbia, que destrói totalmente essa narrativa, e até mesmo no período de escravidão no Brasil, a gente sabe que existiam, por exemplo, os escravos que eram chamados de malês, que eram os escravos muçulmanos, e que eles sabiam ler e escrever, e às vezes nem mesmo o seu próprio dono sabia ler e escrever. Então, quer dizer, se o critério é que um era superior ao outro porque era mais inteligente, como é que essa narrativa se concretizava aqui? E os malês, eles foram expulsos, deportados do país, né? Porque eles causaram medo, tá ligado? Tipo, eles queriam criar um estado independente na Bahia, um estado muçulmano independente. Sim, cara, tipo, você tem negros que sabem ler, que são muito mais informados, muito mais inteligentes, que manjavam de geografia, que eram polímatas. Isso, na sua sociedade escravocrata, cara, tipo, ia dar muito ruim, como deu na revolta dos malês, ia continuar dando, porque eles iam inflamar outras perspectivas negras ali também, tá ligado? Então, você tem esse medo constante ali dessa intelectualidade negra, né? E essa ideia, Ale, de querer criar o fato do zumbi ter escravos. Eu já fiz vídeos falando sobre isso algumas vezes, até o passo de que o Guga Noblar, inclusive, acho que foi uma das primeiras vezes que a gente interagiu na internet, que eu fui responder o jornalista que tenta falar de história sem se interessar muito pela pesquisa, que é o Leandro Narlock, que eu confrontei ele sobre de onde é que ele tinha tirado as informações de que zumbi tinha escravos. Ele disse que não tinha informações. Ele baseou-se na cultura da época e deduziu, segundo ele, utilizando o sistema de hierarquização que existia, por exemplo, em alguns reinos da África. Só que não seria similar a uma escravidão, seria um regime de servidão, mas não de escravidão. E aí, depois disso, a gente viu que até mesmo o Rafael Nogueira, que é membro do Brasil Paralelo com ele, publicou um artigo questionando esse fato ou seja, até para um negacionista, que está no Brasil Paralelo, a história de que zumbi teve escravos não faz sentido. Mas não, é uma desinteligência. Então, o Narlock, ele fala isso, né, naquele vídeo grosseiro que tem dele explicando sobre o livro, que ele escreveu esse livro para criar um confronto de narrativa política. Ele não tem nenhum interesse em contribuir com a historiografia, tá ligado? Ele fez esse livro para confrontar consenso histórico. Ele fala isso no vídeo que ele é entrevistado, esqueci o nome do outro jornalista lá da na Globo News, se não me engano.
que ele fala assim, não, eu queria ir para provocar mesmo, eu fui atrás das coisas mais malucas para provocar. E assim, é uma desonestidade intelectual absurda, é canalice o que ele faz. Se você quer comparar um quilombo como Palmares, você não vai comparar com uma sociedade livre, agrícola, que tinha poder de fazer esse tipo de coisa, tinha liberdade, entrar, que confrontava em guerras, que tinha exército, que investia em armas, tá ligado? Você tem que comparar com outro quilombo, ou por que não com Palenque? Vamos comparar com o Palenque de São Basílio, um quilombo que deu certo aqui na Colômbia, do Bencos Biorró, um quilombo que até mesmo foi instalado antes de Palmares, em 1625, já era o primeiro povo livre da América Latina, e você não vê indícios de escravidão ali. Ou seja, o quilombo deu certo, prosperou, confrontou a coroa espanhola, e você não tem escravidão. Vamos falar do quilombo do Piolho, vamos falar de tantos outros centenas e milhares, talvez, de quilombos que existiram no Brasil, sem nenhum indício de escravidão. Mas não, ele quer comparar com o povo livre, tá ligado? Isso é uma canalice absurda. Eu já discuti com ele no Twitter também. Mas ele apaga depois, quando ele vê que ele não tem argumento, ele apaga os tweets. Ele apaga, que ele apareceu lá, porque eu publiquei esse vídeo dele falando que ele não tinha ideia nenhuma e tal, e ele foi, eu inverto o ônus da prova. Eu falei, porra, você que tá acusando alguma coisa sem prova, e eu que tenho que apresentar o ônus da prova que o zumbi não tinha escravos, cara, que loucura, mano. E, na verdade, desculpa falar de novo aqui, mas só para concluir, Guga, porque ele não fez isso só com o Zumbi, não, ele fez isso com o Santos Dumont, e ele fez isso com o Frederico Pernambucano de Melo também, que é o maior especialista em cangaço do Brasil, onde ele inventa algumas histórias sobre Lampião e diz que foi o Frederico Pernambucano de Melo que foi a fonte dele. O Frederico Pernambucano de Melo já veio a público desmentir por mais de uma vez algumas informações, e a própria Vera Ferreira, que é a neta do Lampião, eu conheci a filha do Lampião, uma informação histórica aqui, a dona Expedita, eu conheci ela em 2001, conheci pessoalmente ela aqui em Aracaju, ela mora agora no interior, se não me engano, mas ela morava aqui em Aracaju, e ele faz a mesma coisa, porque como você disse, ele não tem compromisso histórico. Quando ele foi argumentar comigo que dizer que Zumbi não teve escravos é a mesma coisa de dizer que a Idade Média foi o período em que mais se teve crescimento da cristandade na Europa. Eu falei, mas foi exatamente isso que aconteceu. O período que teve o maior crescimento da cristandade na Europa foi na Idade Média. Quando ele falou isso, eu falei, cara, aí eu entrego, porque acho que um aluno de 7ª série que estuda sobre alta Idade Média e baixa Idade Média sabe que você não está falando coisa com coisa. E ele também já reproduziu vários preconceitos científicos também, falando que a África não era evoluída, sabe? Pega os discursos dos racistas americanos, ou brasileiros, ou alemães ali do século XIX, e você vai encontrar frases que são bem parecidas com o que o Leandro Narlock já escreveu na Folha nas décadas passadas, cara. E não tem só o Leandro, tá rolando um revisionismo histórico, né? Tem uma galera agora tentando reescrever a história, mas sem se embasar para valer, né? Como, por exemplo, o Narlock, que a gente citou, é uma galera que fala que não existe racismo no Brasil, mas existe comunismo. É uma coisa de louco isso. Mas, enfim, ao que você acha? Por que você acha que esse tipo de gente, essa narrativa, esses revisionistas estão ganhando tanto palco? Cara, eu acho que eles nunca perderam palco, mano. Eu acredito que os racistas brasileiros, eles eram muito piores do que a Ku Klux Klan. Por quê? Porque a Klan, ela foi chamada de governo invisível, tá ligado? A Klan se infiltrava, ela acontecia quando ninguém sabia, depois ela aconteceu quando todo mundo percebeu, ela já estava para as ruas, tá ligado? E mesmo assim, em vários estados, ela foi perseguida durante um tempo. E ela lutava, até hoje ela luta para inspirar leis, tá ligado? O que ela quer é ter influência no Estado, e por isso ela trabalha por trás das cortinas. Já os racistas brasileiros, a elite brasileira que é racista, ela ocupou o poder, tá ligado? Ela teve discussões de esterilização no Congresso, teve discussões sobre impedir que imigrantes chegassem aqui. Você teve discussões, tinha jornais falando sobre não ter casamento interraciais no Brasil, aí na década de 30, década de 40, tem livros do Renato Kell falando sobre isso, um livro Como Escolher um Bom Marido e depois Como Escolher uma Boa Esposa, e tudo esse discurso foi ovacionado em congressos, teve aqui no Brasil
concursos de beleza eugênica, até a década de 70, 80, você pode procurar aí nas revistas concursos eugênicos, concursos de beleza erguidos por membros da Associação Brasileira de Medicina. O que a medicina tem a ver com a beleza? Porque eles queriam medir o nariz para saber se era europeu, medir a sua boca para saber se era coisa de branco, francês, italiano, esse tipo de coisa. Então, assim, eles sempre tiveram no poder, sempre tiveram esse discurso da miscigenação mesmo do Gilberto Freire, ele só acontece com pessoas brancas pobres. Se você olhar, tipo, até hoje, o número de casamentos interraciais entre pessoas brancas e ricas é inferior a 20%, 30%, 20%, alguma coisa nesse sentido, porque os brancos e ricos, que são os herdeiros, que continuam por séculos e séculos, continuam no poder, os grandes veículos continuam na mão das mesmas pessoas que apoiaram. Então, assim, essa galera nunca saiu do Brasil, cara. Eles não precisavam criar leis de Jim Crow, não precisavam dizer assim, eu odeio preto, não quero ir no mesmo espaço que eu, no mesmo restaurante que eu, porque a própria dinâmica social brasileira de pobreza já cria essa segregação, tá ligado? Tipo, eu acho que a primeira vez que eu comi o McDonald's na minha vida foi com 18, 19 anos de idade, cara, tá ligado? Eu não entrava em shopping, não entrava essa parada, não porque me embarrava, mas porque eu não tinha grana, minha família não me levava lá, família de 5 pessoas não ia ter grana para fazer isso com todo mundo. Então, a própria dinâmica social de pobreza e já era suficiente para criar essas divisões. Então, o que você vê nas últimas décadas, principalmente depois de 1988, da redemocratização, é que os movimentos negros conseguiram uma voz dentro de alguns governos, principalmente os governos Lula, Dilma, e aí você tem essa voz que vem tentar ajustar, sabe, garantir o que a Constituição garante, que é esse equilíbrio entre todas as pessoas, inserindo pessoas nas faculdades, inserindo pessoas no mercado de trabalho e tal, e aí você vê essas pessoas já articulando planos para retomar tudo que eles não tiveram, tá ligado? Retomar tudo, eles se sentem oprimidos por ver mais negros chegarem na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, Guga, só 3% dos universitários do Brasil eram negros. Isso é um apartheid, não existe uma palavra, não existe uma pessoa que não seja, que qualquer pessoa que tente negar essa palavra para essa realidade é imoral, tá ligado? 3% de universitários negros, isso em 2007, mano. Isso é uma vergonha para um país que se diz não racista. E aí você vê as cotas e entra, até hoje, se não me engano, não são 20% no Brasil todo, não tem mais esse dado, mas e você vê as pessoas confrontando isso, cara. As pessoas deveriam estar confrontando a desigualdade racial. Deveriam, se você não gosta de cotas, cara, qual que é o seu plano? O seu plano é manter os 3% de negros até quando, tá ligado? Ah, mas cotas, não sei o que lá, as pessoas vão ficar marcado para sempre por conta disso? Nunca fica marcado para sempre. Se eu não falasse aqui, ninguém saberia que eu, que fui um escritor finalista do Jabuti, uma das 50 pessoas mais criativas de 2020, fui cotista, tá ligado? Não tem uma marca na minha testa falando que eu fui cotista, mas eu fui. Então, porque as cotas não me deram nada além de oportunidade. E essas pessoas veem a gente chegando nesses espaços, vê a gente chegando nessas posições, vê a gente buscando novos empregos, vê a gente não se conformando mais com aquele lugar, porque a invisibilidade do negro no Brasil não é uma invisibilidade simplesmente porque o branco odeia a gente. Não tem brancos aqui que vão olhar para mim e falar assim, pô, você é preto, eu te odeio, vou atirar na sua cara. A invisibilidade é a falta de sensibilidade. A gente vê mais de 10 crianças mortas, pretas, pardas, pela polícia, todo ano, assim, cara. Crianças mortas desde o começo do ano, se não me engano, passaram de 8 crianças mortas desde o começo do ano. E a gente não vê, e as pessoas acham isso normal, tá ligado? Acham isso normal ver um país que tem uma população parda encarcerada, sendo que 40% da população brasileira ainda não foi julgada. E aí, tipo, é tudo normal. Preto na cadeia é normal, preto na televisão sendo apanhando para a polícia é normal. Se um policial vier me dar um soco na cara só porque eu não mostrei meu documento, vão falar que é normal, tá ligado? Vão falar que eu vacilei de não andar com meu documento. Então, essa invisibilidade, essa falta de sensibilidade que a população brasileira tem. E é uma narrativa histórica, porque se você vai ler 1910, 1920, Nina Rodrigues, toda essa galera, eles chamavam de seleção natural, cara. Era para a gente morrer na pobreza.
Era para a gente desaparecer porque não tem saúde, saneamento básico, porque não tem educação, porque não tinha alimento, porque não tinha trabalho. Então, esse era o plano, e o plano se mantém até 2021, cara, ainda mais com esse governo negacionista que está botando fogo na Amazônia, no racismo, em todos os lugares que ele puder, na pandemia, e reproduzindo tudo o que é de pior na nossa sociedade. E esse processo de marginalização que você bem citou aí, Ale, que é literalmente um processo de marginalização, parte da população está à margem, para essa parte da população não tem leis, não tem saúde, não tem nada, ela começa em tese com a sua libertação, porque oficialmente a Lei Áurea traz em tese a liberdade para o público no nosso país que era escravizado, as pessoas pretas, só que não se tem um programa para reinserir essas pessoas na sociedade. O que se tem é a substituição da mão de obra, porque parte dos fazendeiros, produtores de café em algumas regiões e de açúcar em outras, não admitiam, em hipótese nenhuma, mesmo com o fim oficial da escravidão, pagar escravo para pessoas pretas. Por isso que se importa também a mão de obra europeia, porque além de ter em tese a troca de cultura, o processo de embranquecimento do povo, eles vão aprender algo novo com alguém que, em tese, teria cultura, comparado, por exemplo, na visão deles, com o preto que tinha acabado de ser liberto, que não tinha cultura. E aí acontece o quê? Os grandes centros das cidades começam a ficar lotados por pessoas pretas sem empregos, mendigando. A polícia e as autoridades da época, para impedir aquela imagem, entre aspas, feias, dos grandes centros urbanos, empurravam essas pessoas para regiões periféricas. Por isso, meus amigos, que não é coincidência você ver, por exemplo, as regiões periféricas da sua cidade repleta de gente preta e parda. É porque eles foram empurrados para lá. Eles não escolheram viver na região periférica. Eles foram jogados lá pelo Estado. E assim, para você ver que tem um conto de Machado de Assis, da década de 80, 1880, que já acreditava que nunca que a escravidão não ia acabar com essa dinâmica, né? Porque nesse conto dele, o senhor de escravo falando assim, ó, vai ter a abolição da escravatura, mas eu sou mais benéfico, eu vou te libertar anos antes da escravidão acabar aqui no Brasil. Então ele liberta e ainda vou ser melhor ainda, eu vou te pagar um salário. Só que o que ele paga pro cara não é capaz nem de prover uma hospedagem para ele, tá ligado? Então ele continua vivendo na casa do cara, recebendo bem pouco, e aí uma hora esse fazendeiro dá um tapa na cara desse negro e fala assim, olha, algumas coisas vão demorar para mudar porque é costume. Então o Machado de Assis já estava prevendo que não ia acabar tão fácil. E tem essa questão também, o Carlito, que tipo, eles não queriam integrar o negro nem na sociedade capitalista que estava surgindo, né? Porque o fato de não pagar para negro é porque ninguém queria ver um negro livre de pensamento, com dinheiro na mão, podendo fazer o que aconteceu com Madame C.G. Walker nos Estados Unidos e com vários outros que receberam um pedaço de terra, dinheiro, montaram suas empresas e começaram a contratar outras pessoas da própria comunidade, tá ligado? Criando seu próprio sistema ali de prosperidade. Não, aqui no Brasil nem isso. Tanto que tem uma passagem, eu não lembro qual década, mas o Marcus Garvey, ele tentou comprar terras no Mato Grosso e foi proibido pelos deputados, tá ligado? Por lei de imigração. Ele veio para o Brasil, então vocês podem encontrar aí jornais falando do Marcus Garvey no Brasil. Todo o medo, esse medo que você vê, Guga, da galera de tipo... da galera mais da direita falando, não, os pretos americanos vão importar esse tipo de coisa, importar essa narrativa e tal, você lê nesses jornais de quando Marcus Garvey esteve no Brasil. Ele esteve no Brasil visitando aqui, ele tentou comprar terras no Mato Grosso, porque ele conta isso no livro dele, e aí ele foi proibido de comprar terras porque ele queria criar uma colônia preta no Mato Grosso, independente e livre, para promover o trabalho de pessoas ali, tá ligado? E a sociedade brasileira tinha medo disso. Tipo, o preto tem que ficar ali na sarjeta, alcoolizado, tipo, totalmente à deriva das suas mazelas sociais, mas não pode prosperar, não pode efetivamente produzir alguma coisa por conta própria, desde que seja na mão de outra pessoa, tá ligado? Inclusive, eu conversei com alguns líderes da MNU uma vez no podcast, e ele falava que a perspectiva da lei da vadiagem, que vem surgir até 1940,
é uma reprodução desse pensamento de escravocrata, tá ligado? O que era a lei da vadiagem? Se você fosse pego na rua e não tivesse carteira assinada, você podia ir para a cadeia, cara. Então, pensa só, você sai da escravidão e aí você tem que ter agora um papel novamente falando que você tem dono, que esse seu dono é o cara que te contratou, tá ligado? Se você não tem esse papel dizendo que você é funcionário de fulano de tal, você podia ir para a cadeia. Então, você tem novamente a dinâmica da escravidão se reinventando, ganhando novos recortes para garantir a mesma coisa que é o negro na hierarquia mais baixa da cadeia social brasileira. E sobre a questão do capitalismo que você falou, Ale, eu estou interrompendo muito, Guga, peço desculpa, meu amigo, porque como é história, minha cabeça está fervendo aqui. Eu sou professor de história e eu amo história, então quando a gente está falando de história, é realmente algo que ativa tudo aqui, as memórias que eu estudei durante a faculdade e depois. A gente precisa fazer uma ressalva aqui, Ale, que você falou sobre a questão do mercado capitalista, né, que começa a ganhar força ali nas suas fases ali. A gente sabe que existem alguns modelos capitalistas, né, o industrial, o comercial, por aí vai, o industrial. E a gente vê, por exemplo, que a Inglaterra, que seria em tese a grande patrocinadora do fim da escravidão no nosso país, ela não fez isso pela questão do altruísmo. O próprio José Bonifácio, ainda na década de 1820, ele disse que o Brasil deveria fazer um programa para incluir as pessoas pretas na sociedade, mas não porque ele tinha preocupação com esse público, é porque ele achava que poderia ser perigoso por causa de revoltas, como a gente já tinha tido em tempos anteriores, como aconteceu, por exemplo, em algumas regiões aqui do nosso país, como aconteceu, por exemplo, no Pernambuco, como aconteceu na América, no Haiti, por exemplo, que a gente conseguiu ver o Haiti se tornando independente, então eles tinham medo. E aí, tem muita gente que não sabe do que eu vou dizer aqui agora, que o governo brasileiro se comprometeu em acabar com a escravidão no início da década de 1830. Ele assinou um documento dizendo que aproximadamente a partir de 1832 eles já começariam políticas que poria fim à escravidão no Brasil. Não aconteceu. Na década de 1845, a Inglaterra começa a cobrar o Brasil para que se cumpra essa tese, já que o capitalismo, como você bem citou ali, começava a ganhar força em todo o mundo, e Europa ali, França e Inglaterra concorrendo por mercados, e aí que entra também a questão da partilha da África, de novo, em relação a esse papo que a gente está tendo, e aí eles começam a pressionar o Brasil para que o Brasil acabe com a escravidão, colocando em prática, inclusive, a lei Bill Alberdale, que prenderia aí navios brasileiros que fossem pegos no Atlântico transportando escravos. E aí, lá no final do século XIX, praticamente, é que você vê o fim dessa relação escravagista, em tese, porque o Brasil seria um mercado promissor. Você teria ali entre 4 e 6 milhões de escravos que não eram remunerados e que, caso aquelas pessoas fossem inseridas na sociedade, o Brasil tinha vários acordos com a Inglaterra, eles poderiam consumir. E não foi isso que aconteceu. Ao contrário, a gente viu eles saindo de uma escravidão no campo, em especial rural, e passando a viver uma escravidão social, porque a população preta até hoje ela é escravizada por causa do estigma que existe em relação ao olhar. E vamos lembrar que, tipo, se não me engano, é José de Patrocínio que tentou um projeto que iria abolir a escravidão 10 anos antes e não foi votado, né? Ele que era considerado um dos abolicionistas mais radicais, porque você tinha aqueles abolicionistas que eram um pouco conservadores ali, né, que tipo, queriam garantir ainda uma tal dinâmica da sociedade como ela o mal necessário, que tinha gente que tinha que trabalhar porque alguns trabalhos eram muito degradantes para o homem da sociedade, e mesmo que acabasse a escravidão, existiriam algumas profissões que infelizmente continuariam sendo feitas daquele jeito, que era o mal necessário, o mal salutar. O Barbosa era um cara meio assim, né? Tipo, todos os abolicionistas que eram sangue no olho, assim mesmo, que eram os radicais, eles só tiveram um mandato só no Congresso, cara. E José do Patrocínio era esse, que chegava com os dois pés no peito, não, tem um projeto aqui, vamos acabar com a escravidão em 1880, alguma coisa assim. Ele queria, tipo, 10 anos antes, cara, ele não foi votado, e é muito importante a gente lembrar, Guga, e Carlito, porque geralmente a galera vai falar assim, mas André Rebouças, José do Patrocínio, se a sociedade brasileira quisesse verdadeiramente a abolição, eles seriam os grandes heróis do país, porque eles eram pessoas negras, pessoas que estavam lutando pela abolição, mas não, eles tiveram que ser exilados, morreram na pobreza,
Se não me engano, o André Rebouças teve que sair do país, já o patrocínio morreu aleijado, alguma coisa nesse sentido, levava surras direto, porque a sociedade brasileira não queria a inserção do negro, tá ligado? E a abolição não foi bem recebida, e desde que tivesse negros, assim, ascendendo aos postos que eles deveriam. Então, eu vejo muitos monarquistas, muita galera da MBL, pessoal, não, mas era o patrocínio da Rebouças. Cara, estudem como os dois morreram. Eles deveriam ser os heróis se essa sociedade não fosse racista. Eles deveriam ser lembrados todo ano por conta disso. Não é por conta da esquerda que a gente não lembra de Zero Patrocínio, é por conta dos racistas que exilaram eles, que espancaram eles. Tem carta, se não me engano, Zero Patrocínio pedindo dinheiro para Rui Barbosa, porque ele estava tipo, aleijado e devendo muito dinheiro para todas as pessoas, enquanto as pessoas brancas abolicionistas se tornaram os grandes nomes desse país. Teve também o caso do senador Manuel Souza, né? Manuel Souza Dantas, que era um senador baiano, que também, uns 5, 4 anos antes, ele também tentou tocar um projeto lá no Senado para tornar alguns estados, Guga, só para a gente deixar claro, alguns estados brasileiros já tinham começado a acabar a escravidão, algumas províncias, na verdade, sim, né? Ainda em 1886, por exemplo, no Ceará não tinha mais escravidão, no Amazonas não tinha mais... Dragão do Mar, né, cara? O Dragão do Mar, o Nordeste é a vanguarda da liberdade nesse país, cara. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Antes de Princesa Isabel, antes de Rio de Janeiro, Dragão do Mar ali, de Sertão de Aracati, estava libertando todo escravo e foi com uma revolta popular. Já tem histórias de Dragão do Mar mostrando que, tipo, estava passando uma carroça com pessoas escravizadas e o sertão que tinha passado por uma grande seca, não conseguia mais ver, tinha sentido na pele o sofrimento, olhava para aquelas pessoas acorrentadas e atacava a carroça e libertava todo mundo. Os jangadeiros se juntaram e foi uma verdadeira liberdade, a vanguarda da verdadeira liberdade, não uma liberdade que foi disputada por aristocratas no Congresso, tá ligado? A gente está num papo histórico aqui de história, eu não vou competir com o Carlito, que ele saca muito mais do que eu, mas tudo isso se reflete hoje no que a gente chama de racismo estrutural, e uma das maneiras da gente observar isso é pelo comportamento dos programas de televisão. E tem um assunto que a gente não abordou ainda, que é muito importante, está acabando, a gente vai abordar nesse finalzinho, que é o BBB, o BBB 21, cara. Está acabando, a gente não falou. Afinal de contas, esse BBB... Você está vendo como uma coisa, sei lá, revolucionária, quebra de paradigma, o fato deles estarem colocando um número realmente representativo agora de negros no programa? O que você achou disso? Então, assim, eu não consigo olhar para Big Brother e achar ele mais do que ele verdadeiramente é, que é só um programa de TV que quer fazer show, ganhar audiência, tá ligado? Para mim ele não é revolucionário. As pessoas me perguntam, você acha importante ter negros no Big Brother? Cara, não sei se a palavra importância pro Big Brother, tá ligado? Mas acho legal, acho interessante, sim, acho que, tipo, daqui a uns anos, as nossas emoções sobre o que os personagens, as pessoas que estão lá dentro vão passar, a gente vai parar de só odiar ou amar X, Y, Z, e a gente vai ver, nossa, a gente vai naturalizar a presença de negros nesse programa, tá ligado? Tipo, isso sim deveria ser naturalizado. O fato de a gente estar discutindo em 2021 a primeira vez que tem um casting majoritariamente negro, é uma vergonha para a nossa sociedade, né, cara? Enquanto a gente estiver vivendo as primeiras experiências negras no entretenimento, significa que a gente tem um caminho grande para acompanhar. E eu não assisto Big Brother, tipo, na televisão, eu assisto na timeline, cara. Não tem como não falar de Big Brother existir no Twitter, cara. A galera te puxa para aquele vortex, e se você não fala, e aí você começa a ver os trechos, e você começa a ficar puto com o que tá acontecendo lá, e você acaba se envolvendo, mano. Eu fiz um vídeo recentemente ali lá no meu canal. Pode falar, Guga. A história do Lucas. Já falei demais, pode falar, meu amigo. Não, só pra a gente tem que continuar um pouco no BBB. Vamos para a galera quer ouvir o opinião do Alê. Assim, eu não tava assistindo, eu não assisto Big Brother, tá ligado? Eu tava de boa na timeline, falei, não vou falar de Big Brother, não vou falar de Big Brother. Aí de repente começa a pintar aqueles trechos do Lucas. Aí eu vi que ele causou numa festa. E aí a primeira vez o Projota foi lá, e não, mano, vamos trocar ideia, eu te pago um psicólogo e tal. Eu falei, pô, legal, é isso que a gente quer ver da galera. Aí, de repente, a gente começa a ver a Carol oprimir o maluco, todo mundo ir pra cima dele. Não tem como você não ficar com raiva, cara, porque, assim, todo garoto negro já passou por um momento de exclusão na escola,
no futebol, sabe, ligado? Em algum momento, cara, algum momento você chegou no clube para uma balada e aí de repente você ficou de canto porque você era o negrinho da parada, entendeu? Então, aquilo bate, tá ligado? Aquilo traz memórias que a gente estava escondendo, cara. Eu tenho 34 anos de idade, eu tinha passado por isso há muito tempo, então aquilo me trouxe umas emoções. Eu falei, cara, eu preciso entender, preciso me ligar do que tá rolando. E aí pronto, a Globo conseguiu me puxar para assistir Big Brother, que seja na timeline, tá ligado? O comentário que eu ia fazer, que é sobre o Big Brother também, sobre, eu falei no vídeo que eu gravei recentemente, Ale, sobre a militância que não sabe pelo que milita. E aí muita gente entendeu o que eu quis dizer, e teve gente que não entendeu. E aproveitando que você está aqui também, que você é um militante de diversas causas, em especial das pessoas pretas, para a gente deixar, acho que um pouco mais claro o que eu quis dizer lá no meu vídeo e o que eu vejo você defendendo também. A gente tem um pensamento automático de que todo mundo que é mulher vai entender tudo sobre as pautas feministas, que todo mundo que é do público LGBTQIA+, vai entender tudo sobre as pautas, que as pessoas pretas vão entender tudo sobre as pautas, e na verdade a gente nem sempre sabe sobre tudo. E é um processo de construção de algumas coisas, em especial o repertório, para você saber pelo que você vai militar, e desconstrução de outras. E eu até falei no meu vídeo que eu não sei se por intenção ou não, eu acredito particularmente que não seja a intenção tanto da Carol quanto da Lumena banalizar as pautas como elas estão banalizando, como, por exemplo, a pauta da solidão da mulher preta, que eu conversando com minha namorada 2 dias antes de a Carol Conká falar que ela é solitária e ela é preta e o cara era branco. Quando ela falou isso, na mesma hora eu estava falando com minha namorada, eu falei, a gente falou sobre isso há 2 dias atrás, que esperava que ela não trouxesse a pauta da solidão da mulher preta para dentro desse jogo, que não tem nada a ver com as pautas, e aquela situação da Lumina também, que a gente está vendo que está ficando realmente... Eu até brinquei com o Léo, que é o nosso produtor, tá muito foda. que parece que o Bolsonaro mandou a Globo colocar lá dentro o estereótipo do militante de esquerda que eles dizem que existe, e que a gente sabe realmente que existe, mas que não imaginava que chegasse no nível que a gente está vendo. Você acha realmente que está tendo um exagero? É confusão com relação às pautas? Realmente só não entende? Ou não? Eu acho assim, aquelas pessoas acreditam nisso de verdade. Eu estava lendo ontem Psicologia das Massas de Freud e tal, e estava passando um pouco sobre essas questões de que dentro de um grupo o comportamento das pessoas, eles definitivamente são diferentes, cara, porque é reforçado pela experiência de estar num grupo, né? Então, estar naquele grupo reforça, quanto mais eles ficam lá dentro, mais as convicções deles de que eles estão certos vão ser reafirmadas de uma maneira bem narcisista. E eu acho que essa experiência de estar nesse programa com caráter competitivo, com dinâmicas feitas para criar rivalidade e tal, infectou todo mundo ali, cara, infectou todo mundo, e eles não estão sabendo lidar com esse tipo de coisa. Por isso que, se eu um dia fosse pro Big Brother, mano, eu não iria para ser militante, aquela parada, porque não é espaço para isso, tá ligado? Big Brother é show, é entretenimento, tanto que o Lucas foi para ser militante real, tá ligado? Ele foi muito consciente, ele vacilou ali na festa e tal, mas ele foi muito consciente do que ele queria promover, e não aguentou, se quebrou emocionalmente, cara, porque você tá encarcerado ali com poucas pessoas, presas numa nova dinâmica social criada por essas pessoas, e com várias emoções de competição, sem saber em quem confiar, porque confiar. Pode ter certeza que mesmo as pessoas que a gente olha e fala, putz, elas estão sendo muito canalhas, talvez na cabeça delas estão criando uma estratégia para se aproximar de alguém, para exterminar as pessoas que elas consideram mais fortes. Então, assim, é um programa feito para treta, mano. Não é um programa feito para militância. E aí, se você vai pro Big Brother para militar, você vai ficar feio, cara. Vai ficar feio demais, porque você vai começar a usar essas pautas que você sabe que são reais para coisas ridículas, mano. Tipo a Lumena falando que a Carol não tá, que a Carla fez isso ou aquilo contra a Carol porque a Carla é uma mulher branca, tá ligado? Sabendo que a gente tá aqui assistindo, tem gente que assiste pay-per-view e viu todas as merdas que a Carol fez. E negros não são isentos de errar. O Luther King tem uma frase que é muito sobre isso também. Negros não são super-humanos. Nós temos todas as nossas variedades de negros, nossas variedades de interesses também, de desejos. Vão ter alguns que vão, sim, ser canalhas, cretinos, vão ter alguns que são narcisistas, sim. Negro não é uma categoria de humano especial que não tem os mesmos sentimentos que os outros, tá ligado? Eu acho que é muito isso. Entrou para militar, entrou errado. Você tem que entrar para fazer show e para ganhar audiência, mano.
E quem está querendo fazer show em cima do Big Brother é um deputado estadual, adivinha, do PSL, claro, que agora está querendo ganhar mídia. E ele inventou. Já ganhou, né, cara? Ganhou mídia. Estou até falando dele, estou evitando falar o nome. E aí enfim, ele vai ele quer abrir um processo contra a Lumena por racismo. Ele denunciou já, viu, Guga, ela? Já. Denunciou, cara. É um pastelão você falar em racismo. Cara, nunca vai pra frente, né, mano? Tipo, igual o Holiday processando o Magazine Luiza. Não vai pra frente, mano. A discussão séria, a discussão entre adultos, tá ligado? Fora dessa espetacularização da política, é outra coisa, mano. A galera quer ganhar laranja, ganhar melancia, e ganhar o palco, ganhar voto. Eles conseguem aí fazendo esse tipo de besteira, mas na hora que você tem que argumentar mesmo, trazer provas, mostrar como que a Lumena está oprimindo emocionalmente, está praticamente sendo racista contra a pessoa, ela não vai conseguir, e a menos que a gente tenha um juiz muito canalha também, aí isso não vai para frente, não. Esse negócio de racismo reverso, realmente, eu queria ver o branco que passa, né, por algo parecido, né, pela falta de oportunidade, pela maneira como é olhado, né, pela maneira como é tratado. Ninguém vive isso aqui fora. Desculpa te cortar, muito assim, da galera que tenta trazer esse papo, tenta redefinir o que é racismo. Para começar, as pessoas não entendem o que é o racismo. Eles acham que racismo é alguém me chamar de macaco, tá ligado? Isso é também. Kabeng Limunanga diz que é só a ponta do iceberg. A grande questão é que se alguém vem e me chama de macaco, vai desencadear toda aquela cadeia de iceberg profundo que vai respingar lá no Otabenga, que em 1915 foi enjaulado no zoológico dos Estados Unidos, porque toda a biologia, a antropologia da época acreditava que negros eram mais parecidos com macacos do que com seres humanos. Então você tem toda uma estrutura de pensamento. Se eu chamo uma pessoa branca de girafa, nunca na história da humanidade alguém comparou um branco com uma girafa, tá ligado? Agora, não exclui o fato de que eu posso estar sendo preconceituoso, sim. Preconceito, a gente pode ter preconceito contra pessoas gordas, ou magras, ou nordestinas e tal, e do mesmo modo, a gente pode ser processado por calúnia, sabe? Acho que é ofensa, esse tipo de coisa. Agora, racismo é um fenômeno social que no mundo recaiu sobre as pessoas negras, algumas judias também nos Estados Unidos, com a galera do Islã também, né? Você pode ver que agora o Biden teve que voltar, poder abrir as fronteiras para as pessoas que são do Islã voltar para os Estados Unidos, mas nunca existiu assim uma dinâmica, uma estrutura de racismo que impediu pessoas brancas de fazer qualquer coisa, que comparou elas com animais no entretenimento durante séculos. Então, uma ofensa que eu faço a uma pessoa branca é execrável do mesmo modo, mas não é o fenômeno social que a gente chama de racismo, né? Não, e essa questão da Magazine Luiza que você citou, Ale, é tão interessante que na própria lei que o Holiday utiliza para dizer que é errado aquilo, tem um parágrafo, que é o parágrafo 2º, que fala categoricamente que as empresas poderão adotar medidas extras para poder promover medidas de igualdade ou de reparação dentro da empresa, que é o caso que a Magazine Luiza está fazendo. Você citou até a questão do apartheid aqui, eu lembrei até de um vídeo que ele fez lá, dizendo que o sistema de cotas é um apartheid, e na verdade é o oposto, porque o sistema de cotas ele inclui e não aparta, e ele disse que o que acontece é isso. Eu debati com eles lá com o Guga, não foi, Guga, na Jovem Pan, a gente sabe como é que são, enfim. Eu dou parabéns ao meu amigo Guga, que aguenta o Gui toda semana. Cara, o Guga tem estômago, mano. Pelo amor de Deus, cara, você é maluco, mano. Eu não consigo mais assistir aquela parada, cara. Dou play ali, já começa a dar a minha gastrite, começa a me corroer, cara. Mas é muito louco, Carlito, porque você vê que, tipo, esses caras como o Holiday, ele não manja nem de questões do mercado, né? Porque provavelmente nunca trabalhou, ele é só um vereador, porque virou tendência. Então, depois do Magalu, inúmeras, pesquisa aí no Google, cara, inúmeras outras empresas promoveram trainees, todas elas estão aumentando o seu lucro, porque diversidade é bom para todos os aspectos do país, tipo inserir pessoas negras como pessoas que consomem, que produzem, que discutem, sabe? Diversidade é o que... a gente tem 56% de negros, tá ligado? E promover a diversidade significa se transformar, fazer com que essas 56% de pessoas
participem mais da economia do Brasil. Inclusive, os trainees do Magazine Luiza, tipo, quando você olha o currículo deles, os caras falam várias línguas, dançam balé, o Holiday não chegaria nem uns 10% do que aqueles caras são, então criticando ele, tá ligado? Se fosse pelo processo de meritocracia, ele provavelmente nem vereador seria. Ale, só uma coisa, antes de acabar, a gente já está nos minutos finais, mas se for possível, siga minha mulher no Instagram, sei lá, acho que é Instagram, né, que ela te segue, que ela vive falando com você, só que você não deve saber que ela é minha mulher, segundo ela. Só não dê em cima dela, tá? Porque ela é muito check sua. Fala sério, sou de boa. Ela não tem coragem de botar no saco, ela não é louca de querer tanto hater atrás dela. E, pô, Noblar... E você acabou de facilitar o trabalho dos haters. Mas depois eu mando um zap, porque eu não achei. Na hora que a gente puser isso no ar, eu vou fazer um pé. Eu acho que eu errei, então. Eu vou te mandar pelo zap. Eu vou olhar qual que é e te mando. Mas, pô, Ale, obrigado, cara, por esse bate-papo. Você é um cara que tem muito conhecimento, além de ser uma pessoa que tem um coração enorme aí, um cara legal de ouvir, de conversar, um parceirão. Obrigado aí por esse tempo que você dedicou a esse podcast comigo e com o Carlito. A gente te acompanha lá no seu podcast também e espero, quem sabe, fazer outros trabalhos com o meu querido Ale. Pra cima, cara. Assim, eu tô muito feliz, assim, conta comigo pra caramba. Eu falei ali pro Léo, quando ele me falou, vamos gravar com o Guga e com o Carlito, mano, pros dois, qualquer hora que eles quiserem, eu tô gravando, e é assim mesmo, cara, parceria, eu gosto muito do que vocês fazem também, às vezes tá meio distante, cada um na sua própria correria, mas todo mundo se apoiando bastante, isso eu acho que eu acredito muito nessa rede que a gente constrói de pessoas legais que estão produzindo e tal, e que isso é o verdadeiro Brasil, não tem nada a ver com esses lixos desses bolsonaristas, são pessoas reais, que fazem porque acreditam, mesmo que não fiquem milionários, mas se ficar, tá legal também, mas a gente está lá correndo e produzindo para a gente garantir a nossa sanidade mental, né, cara? Garantir a segurança da nossa família, garantir que mais pessoas, meus primos, meus irmãos entrem na faculdade também, tá ligado? Meu filho, se um dia tiver, a gente tem que garantir um país para todo mundo e a gente vai garantir nessa trocação de ideia, nessa conversa, nessa produção de conteúdo. É isso aí, eu queria agradecer a você também, Ale, publicamente aqui, pela compreensão. A gente marcou esse papo para dezembro. Eu tive um pequeno problema de saúde, acho que em cima da hora ali, um dia ou dois, eu avisei que não ia dar para a gente gravar, porque eu estava com um problema de saúde. Quem me segue lá no canal e nas outras redes sociais sabe o que foi, e você compreendeu, e a gente está aqui batendo esse papo hoje. Eu só tenho a agradecer a você, meu amigo, pela luta, pelo engajamento, e para a gente fazer esse povo entender que eles têm de aceitar que a gente já tem o nosso espaço na sociedade e que não vai precisar de autorização ou de aval deles ou nada disso para a gente brilhar. Eu não preciso de voto para estar aqui falando o que eu quiser, não. A gente está aqui fazendo acontecer, mano. E você falou uma coisa importante, que você foi finalista do Prêmio Jabuti, e o meu livro ficou em primeiro lugar em vários países na Europa. O meu primeiro livro, um livro de um cara pardo, nordestino, primeiro lugar em vários países da Europa falando sobre política. Então eles têm de engolir a gente. Não tem jeito. Tá produzindo, cara. Sabe que eu quero morar no Nordeste qualquer dia, cara. Quando eu aposentar, se um dia isso acontecer, não formalmente, né? Mas eu quero, descansar no Nordeste. O Nordeste é o melhor lugar do Brasil, cara. E o interior também. Eu quero que São Paulo se dane, porque São Paulo eu odeio o trânsito de São Paulo, cara. Eu não aguento o trânsito de São Paulo. Eu sou do interior. Eu sou aqui caipira mesmo, sou preto caipira, gosto da minha tranquilidade e aqui é sossegado. É isso aí. Boa. Com você, meu amigo Guga. Carlito tá no paraíso. Eu também, minha família veio do Nordeste, eu também sou time Nordeste aqui. Se pudesse, estava lá também. Mas a gente tem que estar, às vezes, nessa vida louca também de Sampa. E, pô, mais uma vez, Ale, muito obrigado. Carlito, tamo junto, parceiraço. Em breve a gente solta. São 3 por semana, né, Carlito? A gente está soltando 3 por semana. Isso, a gente está soltando segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Já fizemos alguns ao vivo. E em breve, é porque a gente não pode adiantar muita coisa, né? Mas já que a gente está falando que o Nordeste é um lugar abençoado, em breve talvez tenha uma novidade para o Ser Politiquês Podcast no Nordeste. Quem sabe, né, Guga? Opa, vai ser um sonho, tomara. Veremos. É nóis, cara. Beleza, tamo junto, nóis. Irmão. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo SPT, o Sem Politiquês. É nóis.
Valeu.